Em 2012, eu finalizei o curso de especialização em radiologia odontológica na FOP Unicamp e hoje eu estou aluna do programa de doutorado na modalidade sanduíche na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. E atualmente eu tenho realizado trabalhos relacionados aos temas radiografia digital, tomografia computadorizada de feixe cônico e microtomografia computadorizada. Então, agora, para os que não conhecem, eu vou apresentar um pouco sobre a história, um breve histórico do programa no qual estou inserida. Esse programa já existe há 31 anos e é o único programa no país em que se forma mestres e doutores em radiologia odontológica. Entretanto, conta com um corpo docente multiprofissional, composto por 13 professores doutores plenos e 5 professores, também doutores, colaboradores. E dentre esses professores, existem professores não só da radiologia, mas professores da área da farmacologia, da cirurgia bucomaxilofacial, o que promove uma integração das outras especialidades odontológicas com a radiologia. Bom, atualmente nós somos 11 alunos mestrandos e 24 alunos de doutorado, advindo de diversas partes do nosso Brasil. E aí eu coloquei para caracterizar o nosso programa como um programa multicultural, porque apesar de sermos a maioria brasileiros, somos de diversas regiões, de diferentes regiões, tivemos formações diferentes, experiências diferentes e a oportunidade de compartilhar esse conhecimento no programa. No período de 2000 a 2013, o programa de odontologia, no caso de radiologia, formou 69 mestres e 68 doutores. E aproximadamente 63% desses profissionais hoje estão vinculados a alguma instituição de ensino e pesquisa no país. Aqui eu selecionei a imagem de alguns aparelhos que a faculdade oferece para a prática clínica da radiologia, a prática diária nossa, e a realização de pesquisas. O programa conta com uma estrutura avançada e modernos aparelhos, aqui representando o microtomógrafo, o 1174, é um microtomógrafo compacto para a realização de pesquisas laboratoriais. Aqui um aparelho intrabucal digital, VistaScan, e aqui um tomógrafo computadorizado de feixe cônico na modalidade trio. O programa disponibiliza 6 linhas de pesquisa, onde o aluno pode realizar tanto pesquisas no âmbito laboratorial, quanto pesquisas clínicas. E no último triênio, nós publicamos, a equipe publicou 105 artigos científicos. Um outro grande ponto positivo, ao meu ver, do programa são os intercâmbios que o mesmo estabelece com centros renomados de ensino e pesquisa, tanto em âmbito nacional quanto internacionais. Aqui estão alguns dos intercâmbios de algumas das universidades com as quais nós colaboramos e trocamos o conhecimento, e aqui a Universidade Católica de Leuven, na qual eu tive a oportunidade de realizar parte do meu doutorado. Como eu disse a vocês, meu doutorado é na modalidade sanduíche, e o ano passado eu tive a oportunidade de realizar parte da tese na Universidade Católica de Leuven. E é basicamente contando com essas possibilidades de intercâmbio, com essa estrutura, que nós temos a capacidade, a possibilidade de caminhar rumo aos avanços e as perspectivas na nossa especialidade, na imagem odontológica. E aí, quando a gente olha para trás, aqui eu não consegui colocar nessa linha do tempo, contemplar todas as modalidades de imagem, mas a gente pode ver a clara evolução na nossa especialidade, com a substituição dos filmes convencionais por receptores digitais intrabucais, por receptores digitais extrabucais, o grande ganho que nós tivemos com o advento da tomografia computadorizada multi-slice, viabilizando um diagnóstico tridimensional. Na sequência, para
para a odontologia, né, o grande acréscimo, o avanço que nós tivemos com o advento da tomografia computadorizada de feixe cônico e também da microtomografia. Esta modalidade, ela veio, na verdade, antes, ela antecede a tomografia computadorizada de feixe cônico, entretanto, para a odontologia, na odontologia, ela vem sendo mais recentemente aplicada. Por isso está aqui anterior à tomografia computadorizada de feixe cônico. E aí o que a gente pode observar é que a nossa especialidade, a imaginologia, ela vem acompanhando esse processo de revolução digital no qual vivemos. E como eu disse anteriormente, um grande avanço que nós tivemos foi a capacidade da realização de um diagnóstico tridimensional, da avaliação do nosso paciente sem sobreposição de estruturas, da utilização de planos, da capacidade de análise, né, de realização de um diagnóstico com a integração com a integração de informações, como a gente pode observar aqui, o escaneamento da face, integrado às informações obtidas pelas imagens DICOM, integrado ao escaneamento intraoral. E também, né, com o grande avanço em informações, em diagnóstico, com o advento do diagnóstico tridimensional em micrômetros, obtido através das imagens microtomográficas, onde agora nós somos capazes de quantificar o trabeculado ósseo, somos capazes, com acurácia, né? Somos capazes de avaliar o volume, a morfologia dentária, dentre outras aplicações. E é exatamente, gente, frente a essas modalidades novas, surgem as dúvidas, os questionamentos. Será que essas modalidades, qual será a real aplicabilidade dessas modalidades? Qual seria a real contribuição das mesmas para o processo de diagnóstico? Existem novas ferramentas para o nosso trabalho. Será que elas realmente acrescentam? Será que existe um avanço? E quais seriam as desvantagens? Porque essa modalidade tridimensional, ela não substitui a modalidade bidimensional. Elas também, né, apresentam desvantagens, limitações. Quais seriam elas? Um grupo de pesquisadores, físicos, professores radiologistas europeus reuniram e criaram um guideline, o CEDENTEX, que traz diretrizes para o uso seguro da tomografia computadorizada de feixe cônico. E quando a gente recorre à literatura, nós encontramos já, de uma forma bem estruturada, bem elaborada, as aplicabilidades dessa modalidade, da tomografia computadorizada de feixe cônico, para o diagnóstico de dentes retidos, para a avaliação da relação dentária com estruturas anatômicas vizinhas, para a utilização dos mesmos, o grande ganho que nós temos para mensurar sítios implantares, para avaliação de lesões no sistema estomatognático, para avaliação de comprometimento de corticais, expansão dessa lesão, a real localização das mesmas. Na periodontia, é clara a colaboração, o benefício que a tomografia tem, que nos dá de informação adicional para o diagnóstico de perdas ósseas que acometem as corticais vestibular e palatina. Então, antes, com a imagem bidimensional, com essa sobreposição que nós temos, muitas vezes nós não conseguíamos diagnosticar defeitos de fenestração, por exemplo. E agora nós somos capazes com essa modalidade. Um outro grande ganho seria o diagnóstico de defeitos intraósseos, onde nós podemos quantificar o número de paredes ósseas remanescentes de um defeito e, assim, o nosso colega periodontista se preparar para a correção ou o trabalho nesses casos. Um outro ponto, como eu disse a vocês, é a contribuição dessa modalidade para o diagnóstico de algumas lesões. Aqui nós temos o exemplo de um caso com que o paciente inicialmente realizou uma radiografia periapical. Nós observamos essa radiolucidez no interior do canal,
mas nós não tínhamos um diagnóstico decisivo. Poderia ser uma alteração, uma variação anatômica no canal, poderia ser uma reabsorção interna. Clinicamente não se observava nenhuma alteração e, ao realizarmos a tomografia computadorizada de feixe cônico, nós observamos no dente 33 esse padrão de destruição irregular, essa imagem hipodensa clássica da reabsorção cervical invasiva. E também conseguimos identificar o ponto de comunicação onde essa lesão inicia e o contato com o espaço do ligamento periodontal. Uma outra contribuição, nós sabemos que a tomografia computadorizada de feixe cônico, essa modalidade, esses equipamentos, eles nos oferecem inúmeras possibilidades de protocolo. E aí, muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de avaliar um protocolo ideal ou o protocolo que melhor, que favoreça mais o diagnóstico de determinada lesão. E, nesse trabalho, nós buscamos encontrar, pesquisar qual o protocolo favoreceria o diagnóstico de deiscência e fenestração na região periimplantar. E nós encontramos que aquele protocolo com uma resolução mais elevada, com um voxel de 0,2 e um escaneamento de 360, foi melhor, favoreceu o diagnóstico desses defeitos. E quando a gente vai para as novas ferramentas, as novas possibilidades de trabalho com essas modalidades? Nesse trabalho, nós sabemos do grande uso da radiografia, da teleradiografia em norma lateral para a realização da cefalometria, já consagrada a cefalometria 2D, e aí nós propusemos, foi um trabalho em colaboração com uma colega em Leuven, avaliar a reprodutibilidade da marcação tridimensional do ponto da célula túrcica. Então, foram utilizados os crânios como padrão ouro, e aí nós encontramos uma elevada reprodutibilidade da marcação desse ponto. Uma outra ferramenta, ao meu ver, extremamente interessante, que nós usamos num trabalho recentemente, é uma ferramenta denominada Fusion, que está disponível no software on demand, onde nós podemos fazer o registro de imagens tomográficas. Nós podemos importar para o software imagens obtidas em momentos diferentes e fazer o registro dessas imagens. Então, um grande ganho para pesquisas, um grande ganho para a comparação de pré- e pós-operatório. Mas, como eu disse a vocês, esta modalidade de imagem também apresenta suas limitações e suas desvantagens. E uma desvantagem, uma limitação bastante bem real, e ruim, é a formação de artefatos. Artefatos que são causados por inúmeros motivos, mas principalmente devido ao escaneamento de materiais de elevada densidade, onde eles se comportam como filtro, provocando o fenômeno de endurecimento do feixe e causando artefatos nas imagens tomográficas que muitas vezes inviabilizam o diagnóstico. Como, por exemplo, nesse primeiro caso, esse primeiro artigo, ilustrando os artefatos formados na presença de um implante de titânio, os artefatos formados na presença de material intracanal, gutapercha, pinos metálicos, que dificultam o diagnóstico, por exemplo, nesse caso, de fraturas ou trincas, aqui dificultando o diagnóstico na região periimplantar. Muitas vezes, na presença de coroas, nós temos o diagnóstico de lesões cariosas dificultado também. Então, frente a essa desvantagem, nós também propusemos realizar um trabalho, esse é um trabalho inicial, com uma avaliação ainda subjetiva desses padrões de artefato. Nós propusemos avaliar imagens adquiridas com um protocolo de alta resolução em 4 aparelhos distintos, 4 tomógrafos distintos. E ainda um quinto protocolo utilizando a ferramenta Metal Artifact Reduction, para avaliar se essa ferramenta realmente ela trazia um ganho de um melhoramento da imagem ou a redução dos artefatos. E o que nós vimos foi uma grande variação no padrão de artefato entre os tomógrafos e que nós não observamos
contribuição da ferramenta Metal Artifact Reduction. E quando a gente fala do diagnóstico tridimensional em micrômetro, a microtomografia já vem sendo pesquisada e alguns estudos já estão disponíveis na literatura, avaliando o trabeculado ósseo, avaliando o osso cortical, humano, de animais. Mas nós propusemos avaliar um padrão, a arquitetura, a microarquitetura de sítios implantares que foram reconstruídos com enxertos ósseos. Essa foi a minha tese e fez parte de um projeto de multicolaborações, onde os procedimentos clínicos foram conduzidos em Curitiba e a análise histológica e microtomográfica, as duas análises foram conduzidas, parte na Universidade Católica de Leuven, parte na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. E nós propusemos quantificar o osso trabecular humano, que tinham sido reconstruído com enxerto xenógeno, de origem bovina, e com enxerto autógeno, de origem do ramo da mandíbula do paciente. E nós propusemos fazer essa caracterização segundo os parâmetros propostos por Parfi e colaboradores. E, ao realizar essa caracterização, nós encontramos, comparando esses dois tipos de enxerto, aqui o xenógeno e o autógeno, nós encontramos diferença entre o volume dos enxertos, entre o espaço, a espessura, no caso, trabecular thickness, a espessura das trabéculas e também a distância entre essas trabéculas. Nós também quantificamos o BIC, o Bone Implant Contact 2D, utilizando tanto a imagem histológica quanto a imagem microtomográfica, e aí nós não observamos diferenças estatísticas entre os valores de BIC 2D quando as duas técnicas foram comparadas, e também não encontramos diferença entre os dois tipos de enxerto, que é um resultado muito positivo. E também fizemos o cálculo, essa tecnologia nos permitiu a avaliação de um cálculo tridimensional do valor do BIC 3D, e aí nós encontramos diferença estatisticamente significante entre a área de contato, né, de osso, o osso formado na região do enxerto e na região de osso nativo, com resultados superiores já esperados para a região de osso nativo. Bem, e aí quando vocês me perguntam sobre o futuro, o que podemos esperar? Quais seriam as perspectivas? E aí eu coloquei nessa linha do tempo e acredito que novos softwares e aplicativos serão imaginados, construídos, viabilizados, no intuito de facilitar a nossa comunicação entre profissionais, facilitar a comunicação entre profissional e paciente e também facilitar o ensino. Muitas desses softwares, desses aplicativos, né, podem ser aplicados no âmbito acadêmico para ensinar a nossa especialidade. Além disso, novas possibilidades, novos aparelhos, aqui ilustrando um micro-CT em vivo, onde a gente tem a associação da imagem com sinais vitais de organismos, e ainda a busca por correções das limitações, como, por exemplo, os artefatos em imagens, na qual a gente está trabalhando, e aí com um projeto futuro visando melhorar ou corrigir, atenuar a limitação dessa modalidade. Então, é estarmos atentos para o que tem de novo, trabalharmos em colaborações, em parcerias e visando sempre oferecer o que há de mais seguro para os nossos pacientes. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para algum questionamento. Pode começar? Espera um pouquinho.